No vídeo de hoje você vai se tornar uma perita do que não fazer na introdução alimentar. Muito se fala do que fazer na introdução alimentar, quais alimentos dar, como oferecer, e tudo isso também é muito importante. Mas também é muito importante saber o que não fazer, quais erros não cometer. E nesse vídeo eu vou citar 10. E o primeiro mito é: a comida precisa ser passada no liquidificador ou na peneira para o bebê não engasgar. Isso não é verdade e inclusive pode trazer muitos problemas. Deixar os alimentos muito líquidos, mesmo no começo da introdução alimentar, pode fazer com que o seu bebê tenha mais facilidade de engasgar no futuro. Porque ele não vai aprender a colocar direito a comida na boca dele, ele não vai aprender aonde termina a boca e aonde começa a garganta. Então, no começo da introdução alimentar, os bebês têm muito reflexo de gag, mas se continuar dando muita comida líquida por muito tempo, pode acontecer dele não só ter o reflexo de gag, mas engasgar de fato, porque ele não vai ter aprendido a colocar a comida na boca dele. Isso, claro, quando você for começar a dar comida sólida, ou pelo menos um pouco mais sólida. Além de que isso facilita a seletividade alimentar no futuro, porque ele vai se acostumar que a comida é líquida, assim como o leite, que era a comida dele, era líquido. Então, quando for começar a introduzir a comida sólida, que você vai ter que introduzir em algum momento, o bebê vai estranhar e não vai querer comer. Então, você vai ter mais dificuldade de introduzir a comida sólida. Além disso, tem o fato de que quando você dá só comida líquida para o seu bebê, ele não treina os músculos da boca com a mastigação, porque ele vai estar só engolindo a comida. Isso vai prejudicar a fala dele no futuro, porque o músculo que ele está usando para mastigar vai ser o mesmo músculo que ele vai estar usando também para falar. Então, você pode até talvez estar prejudicando a fala do seu bebê sem saber. Segundo o mito, a criança pode tomar suco de frutas natural a partir dos 6 meses. A recomendação do Guia para Crianças Menores de 2 anos do Ministério da Saúde é que não se dê suco para crianças até 1 ano de idade, nem mesmo natural, nem mesmo sem açúcar, porque a fruta já tem a frutose, que já é um açúcar. Também porque quando você faz o suco, normalmente você retira as fibras. Então, quando você vai espremer a laranja, você coa, aí fica sem o bagaço, fica sem as fibras. E, por exemplo, o suco de acerola, você coa também. Então, a criança vai ficar sem as fibras, só com o açúcar da fruta e não vai ter todas as vitaminas. Além disso, quando a criança se habitua a tomar suco ao invés da água, por exemplo, ela vai ter dificuldade de beber água no futuro, porque ela vai achar sem graça. Inclusive, isso é uma coisa que acontece comigo. Eu não sei se a minha mãe me dava suco ao invés de fruta, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu vivo na pele o que é não gostar de água. Eu gosto de água quando eu tô com sede, acho uma delícia. Mas eu não tenho o costume de ficar bebendo água. Quando eu não tô com sede, eu não acho água gostosa, como eu acho quando eu tô com sede. Enfim. Além disso, o consumo do suco em horários próximos ao da alimentação faz com que ela coma menos, porque ela vai ficar mais saciada, né? Ela vai sentir a barriguinha cheia de suco e vai comer menos, então ela vai ter menos aporte nutricional que ela precisaria. Entre 1 e 3 anos, você pode dar cerca de 120 ml de suco por dia. E aí o ideal é que seja aliado com as refeições, só que ao terminar as refeições, para que ela não deixe de comer por ter bebido o suco. E o suco tem que ser sem açúcar. Lembrando que todas as fontes que eu usei para trazer essas informações para vocês estão na descrição. Terceiro mito: comida de bebê não pode ter tempero. Pode sim colocar tempero na comida da sua criança, mesmo a partir dos 6 meses. O que você vai tomar cuidado é com sal, que você vai colocar pouco. Quais são os temperos permitidos e normalmente usados? Eu peguei a lista aqui do próprio guia do Ministério da Saúde, que são alecrim, açafrão da terra ou cúrcuma, canela, cebolinha, cheiro verde, chicória do Pará, coentro, cominho, cravo, gengibre, louro, manjericão, orégano, pimentas de diversos tipos, salsa, sálvia e tomilho. E também pode-se usar alimentos que usamos também para temperar a comida normalmente, que são cebola, alho, limão, laranja, azeites, óleos e outros alimentos in natura ou minimamente processados. Esses também podem ser usados como temperos. O que não usar como tempero, pelo amor de Deus, para sua criança. Inclusive nem para você, tá? Porque faz mal para todo mundo, mas principalmente para sua criança. Caldos em cubos, em pó ou líquidos, molhos prontos, são alimentos ultraprocessados,
com grandes quantidades de sal, gordura, açúcares, glutamato monossódico e outros aditivos químicos. Inclusive, temperos que a gente nunca usa aqui em casa. Aqueles que são líquidos, que já tem nas prateleiras do supermercado líquidos. Se você vê um tempero líquido, pode ter quase que certeza. Vai ter conservante. E vai ter muitas outras besteiras. Porém, os outros temperos que são naturais, que eu citei pra vocês, podem sim ser usados na culinária com a sua criança, porque eles realçam o sabor dos alimentos. Quarto mito: se o bebê cuspiu a comida na primeira vez que você ofereceu, é porque ele não gosta e é melhor nem insistir. Na verdade, a rejeição inicial é muito comum e é até esperada. Então você deve oferecer de 8 a 15 vezes o mesmo alimento e em preparos diferentes, para que a sua criança possa aceitar. Aí depois disso, se você ofereceu de 8 a 15 vezes o mesmo alimento e em preparos diferentes, você pode concluir que ela não gosta. Então, por exemplo, ela não gostou da cenoura amassada, você vai ter que tentar oferecer cozida. Aí você vai ter que oferecer, por exemplo, às vezes você vai oferecer ela em num tipo de corte e depois em outro que ela possa pegar assim com a mão. Pode tentar oferecer com um temperinho por cima. E aí, se ela recusar algum alimento, você espera alguns dias e depois tenta oferecer novamente. Inclusive, é importante oferecer junto com alimentos que ela já gosta, para ter só aquilo de diferente no prato. Quinto mito: a criança precisa raspar o prato para saber que ela comeu bem. E é aqui que muita gente erra de verdade, porque na verdade acho que é uma coisa até cultural de nós brasileiros achar que a criança só comeu bem se ela tiver raspado o prato. E que senão ela vai ficar desnutrida, vai ficar doente. Mas o seu bebê, ele já nasce com um senso muito bom de saciedade. Até muito melhor do que o seu. Porque o bebê é uma página em branco. Então, se ele mostrar que não quer mais a comida, não precisa mais oferecer. Inclusive, se você forçar, ele vai começar a desregular o senso de saciedade dele. E isso contribui muito para a obesidade. E se ela demonstrar que quer mais, você pode dar mais. Aí no momento que ela não quiser, não oferece mais. Você precisa conhecer o seu filho, porque, por exemplo, às vezes ele pode parar de comer um tempinho pra descansar um pouco, depois voltar a comer. Ou ele pode se distrair com alguma coisa no ambiente e parar de comer antes de estar saciado. E para conseguir diferenciar essas reações, você precisa conhecer o seu filho. Inclusive, tem uma história engraçada que eu sempre conto, que é assim: a minha mãe também queria que eu comesse até não sobrar mais nada do prato, porque todos nós fomos ensinados assim. E aí, quando eu ia em restaurante que era self-service, eu sempre colocava muita comida, porque eu pensava que eu ia conseguir comer. Aquela quantidade de comida era que eu já estava acostumada a ver no prato. Então eu pensava, ok, isso aqui é uma quantidade que eu consigo comer. Mas eu sempre acabava deixando comida. E aí ela perguntava: poxa filha, por que é que você não coloca a quantidade que você vai comer? Você coloca mais, a gente acaba pagando mais, sendo que você não come. Aí eu sempre falava: não sei, eu coloco uma quantidade que eu penso que eu vou conseguir comer. E aí quando chega na hora eu não consigo. Aí hoje em dia eu tenho que colocar uma quantidade que eu penso que eu conseguiria comer mais. E quando eu vou ver na hora, é a quantidade certa que eu consigo comer. Porque o meu senso de saciedade está totalmente desregulado por conta dessas coisas. Sexto mito: açúcar demerara, mel, açúcar mascavo podem ser dados antes dos 2 anos por serem naturais. Na verdade, nenhum tipo de açúcar deve ser oferecido para sua criança até os 2 anos. Pode ser mel, pode ser rapadura, melado, pode ser o natural que for. Não deve ser oferecido. Primeiro que o mel você não pode oferecer de jeito nenhum até 1 ano de idade, porque o seu bebê pode desenvolver o botulismo. Segundo que mesmo passado de 1 ano, se você for oferecer, sua criança pode ter cárie, obesidade infantil e preferência precoce pelo sabor doce intenso. Porque o ser humano já nasce com a predisposição a gostar do doce, porque o leite materno é um pouco doce. Mas se você oferecer o açúcar, o mel, enfim, ela pode ter preferência pelo sabor doce intenso, que é, sabe, aquele bolo que você faz já com açúcar e aí a cobertura tem leite condensado, tem chocolate em pó, que tipo Nescau, por exemplo, que não é cacau 70%, enfim.
e tem aquele monte de doce que algumas pessoas comem e ficam, meu Deus, mas não tá nada equilibrado, tem muito doce, não consigo comer. Sua criança, ela vai querer comer aquilo porque ela tá acostumada com o sabor intenso do doce. Então, por consequência, também não devem ser oferecidas comidas que tenham açúcar como ingrediente. Bolos, biscoitos, doces, geleias. Inclusive, não é recomendado oferecer adoçante no lugar do açúcar, porque ele tem substâncias químicas que não são adequadas a essa fase da vida. Além disso, o consumo excessivo de açúcar pode provocar cárie na sua criança. Então, além dela sofrer, você ainda vai ter que gastar com o dentista. E claro, como a criança já tem preferência pelo sabor doce, se você oferecer essas preparações para ela, ela vai ter dificuldade em aceitar verduras, legumes e outros alimentos saudáveis, provavelmente. E aí eu já ouvi, mas criança tem que comer de tudo, porque senão ela cresce um adulto que é muito frescurento, não come nada. Sim, a criança tem que comer de tudo, mas é de tudo, de todo tipo de fruta, todo tipo de legume, todo tipo de verdura, todo tipo de cereais, não é todo tipo de doce, não precisa de doce. Pode ter certeza de que se você der uma grande variedade de alimentos saudáveis e não der doce, sua criança não vai ter seletividade alimentar. 7º mito, assim que começar a comer, a comida substitui as mamadas. A comida a partir dos 6 meses é complementar. A mãe deve continuar dando peito até pelo menos 2 anos. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. O leite materno continua sendo dado em livre demanda, sem que a refeição substitua uma mamada de forma rígida. Ou seja, a criança deve mamar sempre que quiser. Os alimentos podem ser oferecidos depois da mamada. Inclusive, no início da introdução alimentar, você não precisa se preocupar se a criança comeu o suficiente, porque a principal fonte de alimentação dela continua sendo o leite. A introdução é para justamente introduzir novos alimentos, para ela ir experimentando e se acostumando. Mas já não é assim, se ela não comer o suficiente, ela não vai estar alimentada o suficiente, porque o leite continua sendo a principal fonte de alimentação dela. Porém, adiar a época da introdução alimentar pode dificultar que a criança aceite a alimentação no futuro. 8º mito, alimentos alergênicos só podem ser introduzidos a partir de 1 ano de idade. Os alimentos alergênicos são ovo, peixe, amendoim, enfim. Eles não podem ser introduzidos antes dos 6 meses, mas também é de preferência que eles sejam introduzidos antes do 1º ano de vida, depois dos 6 meses. E atrasar essa introdução pode aumentar as chances do bebê desenvolver alergia a esses alimentos. E aí, claro, se você quiser saber como introduzir os alérgenos, porque não é a mesma forma que a introdução alimentar no geral, né? Tem que ter todo um cuidado. Você comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo sobre isso, certo? Já me segue pra acompanhar. 9º mito, a carne é pesada demais para o intestino do bebê, então é melhor começar só com os legumes. A carne tem muitos nutrientes que são necessários para essa fase de vida do bebê, como proteína, ferro, gordura, zinco e vitamina B12. E no caso do fígado, também tem muita vitamina A. E é importante oferecer as carnes porque as reservas de ferro do bebê começam a cair a partir dos 6 meses. Carnes e ovos podem ser ofertados de diversas formas, mas é importante sempre tomar o cuidado para eles estarem bem cozidos, realmente desmanchando e nunca crus. Quanto ao peixe, o principal é ter o cuidado de retirar todas as espinhas. E o 10º mito é: o leite de vaca integral pode ser introduzido aos 6 meses para bebês que desmamaram. Na verdade, o leite de vaca in natura não é recomendado para crianças até 1 ano de idade, pois ele contém baixo teor de ferro, alta carga de solutos para os rins do bebê e pode causar microhemorragias intestinais. É importante, é claro, frisar que cada caso é um caso, portanto, escute sempre os profissionais que acompanham individualmente a você e ao seu bebê. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e me siga para virar uma mãe quase nutri. Até a próxima!